Caso você seja um influencer, dá uma moral pra gente, faça uma live escutando uma de nossas histórias com os seus seguidores. Obrigado aos apoiadores Nilson Moura, Douglas Rodrigues, Beatriz Santos, Caio Cavalcante e Bruna Quintaro. Vocês fazem toda a diferença para o nosso projeto. Obrigado pelas milhares de pessoas que escutam nossas histórias. E se você ainda não está seguindo, por favor, não deixe de seguir, pois isso ajuda muito a nos motivar a continuar. E como combinado, essa história tem como homenagem o nome de um dos apoiadores. Seja você também um. Um grande beijo. E aí, irmão? Tudo certo para começarmos? Tá sim, e por aí. Já deixou tudo no pente para iniciarmos? Já, tá tudo pronto. Como você prefere fazer? A gente já começa contando sobre a investigação? Não, eu acho melhor contextualizar primeiro, né? Vamos contar um pouco da nossa história. Pode ser na sua perspectiva, não tem problema. Afinal, você é mais velha. 2 anos mais velha não quer dizer muito. O mesmo que você lembra, eu praticamente lembro também. Ah, mas acho que você vai saber contar melhor as coisas. Tá bom, então eu vou começar. Inclusive, o clima por aí é bem tenso e eu não teria coragem. Óbvio, né? Você me abandonou aqui sozinha. Ah, para com isso. De novo essa história? Já estamos na casa dos 30. Eu tenho uma esposa, minha filha para criar. Calma, Doug. Brincadeira. Eu sou solitária mesmo, é isso, né? Jamais. Eu sempre te acompanho. Como assim? Ué, sou seu irmão, não? Entendi, ok. Então vamos começar. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Como será que vocês chegaram até aqui? Foi indicação de algum amigo? Se sim, muito obrigada. Isso faz toda a diferença. E antes de tudo, ajuda a gente a divulgar nosso canal. Foco, Bru. Não fica enrolando, não. Poxa, Douglas, acabou com a minha introdução? Claro, você tá enrolando muito. Ué, você quer ver o canal dar certo ou não? Não quero passar o resto da vida trabalhando de telemarketing na casa dos meus pais. Eu sei, o fato de eu ser um desenvolvedor digital não quer dizer que também não quero mudar minha vida. Mas lembra, a gente combinou de abrir um podcast para investigar a morte dos nossos pais. E, caso dê certo, usamos o canal como um meio de reconhecimento. Sim, você tem razão. É que é tão difícil ter tempo para gravar, né? A gente rala o dia todo e ainda precisa tirar um tempo para gravar e editar. Seria bacana ter reconhecimento. É, eu sei, mas as coisas acontecem com o tempo. Provavelmente o público é quem vai ditar se vai dar certo ou não, compartilhando com outras pessoas. Ah, mas parece que você só quer que a história seja compartilhada. E o retorno financeiro? Calma. Primeiro vamos atingir o máximo de pessoas possível. Depois a gente pensa nisso. Tá bom, combinado. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e obrigada por estarem conosco. Eu sou a Bruna e comigo está o meu irmão, o Douglas. Esse podcast foi criado primeiramente com um tema muito importante para nós. E não, a ideia não é sermos oportunistas, mas queremos unir o útil ao agradável. Logo, a ideia é falarmos sobre justiça. Estamos ao vivo nesse exato momento e vamos dividir cada capítulo por uma investigação, onde o nosso objetivo é gravar pelo menos alguns episódios, o suficiente para definirmos um veredito sobre o que pode ter acontecido. Vocês podem ficar à vontade para sugerir outros casos para investigarmos. Lembrando, eu fico à frente da edição e da maior parte da narração, enquanto meu irmão fará as pesquisas de campo, quando possível, claro. É isso aí, galera. Eu ficarei mais quietinho enquanto rola a gravação, mas estou com vocês aqui online, e o tempo de episódio gira em torno de 2 horas, então prepara a pipoca e fiquem com a gente. Bom, vamos começar. A primeira investigação vai se chamar Dentro da Minha Casa, e antes de iniciar, gostaria de comentar que essa investigação é mais emocional, pois se trata da morte dos nossos pais. Eles morreram há 6 meses atrás, e mesmo enquanto já suplicamos para a polícia investigar, o caso foi encerrado por suicídio. E não é porque se trata dos nossos pais, mas sim pela história por trás disso tudo. Conta pro público primeiro como eles morreram. Sim, eu vou chegar lá. Nossos pais se amavam. Eles morreram na faixa dos 55 anos de idade, ou seja, ainda na meia-idade, nem chegaram a envelhecer direito. Eles viviam juntos o tempo todo,
saíam para cinema, restaurantes diferentes, ou seja, eram felizes. O único dia que os vi tristes de verdade foi quando meu irmão decidiu ir morar com a mulher dele, há uns 5 anos atrás, mas depois as coisas continuaram como sempre, principalmente porque Doug vivia aqui nos finais de semana, ou seja, motivo algum para fazer aquilo. Há 6 meses atrás, enquanto eu voltava de um evento do trabalho, notei que Beatriz, nossa empregada, estava sentada na calçada de casa chorando muito. E assim que me aproximei, ela veio correndo me abraçar. Na hora eu não entendi o que tinha acontecido. Foi quando corri para dentro de casa e senti um cheiro forte de enxofre. Só que eu sabia que não eram dos ovos que viviam estragando na geladeira. Então, eu subi as escadas e me desesperei ao ver meus pais mortos, abraçados. O corpo deles já estava em decomposição, como se estivesse ali há pelo menos um mês. E eu não entendi o motivo, pois no dia anterior eu lhes dei boa noite e correu tudo bem. Eu e meu irmão sofremos bastante. Chamamos a polícia e encerraram o caso prontamente assim que saiu na autópsia que o motivo da morte foi o uso descontrolado de paracetamol. Eu virei na hora e disse: "Como é que é? Minha mãe é a única que usa isso, e às vezes por conta de tratar alguma febre." Não adiantou em nada. A polícia não quis dar continuidade e eu entendi muito bem qual foi o encerramento do caso, mas eu e meu irmão tínhamos certeza de que isso não era possível. Eles eram felizes. Contudo, o fato da minha mãe ter praticamente uma mini farmácia com tantos remédios em grandes quantidades fez com que o meu argumento fosse por água abaixo. Desde então, eu e meu irmão decidimos investigar o ocorrido e, como um método talvez mórbido, mas que possa nos deixar mais aproximado deles, decidimos abrir o podcast de investigação acerca de tentarmos resolver o nosso caso e, quem sabe, mostrar que podemos encontrar coisas que pessoas sem dedicação não encontrariam de jeito nenhum. Você quer dizer, quem mexe no vespeiro uma hora pode se machucar? Nossa, nada a ver, Doug. Viajou nessa. Foi mal, eu entendi a mensagem. Fica de olho em como estamos e se já temos comentário. Então, eu não vou mentir, estamos com mais de 5.000 pessoas online. Tá brincando, mas estamos estreando hoje, isso é impossível. Eu também achei estranho, mas acho que o nome do canal mais o fato de estarmos em uma live de investigação deva ter chamado a atenção da galera. Nossa, que bacana! Bom, pessoal, obrigado por estarem conosco nessa live. Vou continuar aqui, pois já o primeiro episódio se encerra. Enfim, para não prolongar muito, vou explicar a metodologia. O primeiro episódio foi de explicação. O segundo episódio já vai ser a parte da investigação in loco, onde meu irmão vai passar um tempo no local do ocorrido, tentando coletar diversos fatos curiosos para investigarmos juntos. E assim, vamos continuar com os episódios até chegarmos a alguma conclusão. Inclusive, caso ele encontre algo que direcione o outro endereço, ele vai continuar sua busca in loco. Contudo, como trabalhamos no dia a dia, talvez demore um pouco para sair o próximo capítulo, mas prometemos que estamos nos dedicando para mantermos algo muito legal para todos. É isso aí, galera. No caso do primeiro capítulo, que é a investigação na casa dos meus pais, eu mesmo fui até lá no final de semana passado e já coletei bastante coisa. Não faria graça a Bruna fazer isso, pois ela ainda mora na casa deles, mas na semana que vem vamos entrar online para o próximo episódio. Portanto, segurem a ansiedade e fiquem conosco até o final. Um grande beijo! E aí, Doug, o que você achou do primeiro episódio? Olha, a gente confundiu um pouco o episódio com o capítulo, mas você é muito boa na comunicação. Eu gostei bastante. Obrigada. Ah, mas o pessoal vai entender. Vai fazer o que no resto do dia? Eu vou ficar um pouco com as meninas, assistir algum desenho animado, tomar um banho e depois dormir. E você? Não sei. Não tô muito afim de sair. Por que não? Sai um pouco de casa. Aí fica mó silêncio à noite. Tenta se divertir um pouco. E o Nilcinho? Liga pra ele. Sai pra dar uns beijinhos. Eu já fiz isso semana passada. Tô com preguiça de sair. Acho que vou trancar no quarto e ficar assistindo uma série na hora de TV. Entendi. Beleza, então. Depois tiro um tempo para mexer nas coisas que peguei aí na casa da mamãe. E conversamos no próximo episódio. E confesso que temos umas coisas bizarras aqui. Lógico, né? Não conhece o papai? Ele adora ficar comprando bugiganga nesses passeios que ele ficava fazendo.
Desliguei o computador e coloquei uma batata frita para assar na airfry. Em seguida, fui tomar um banho. Eu estava um pouco arrasada ainda. Minha casa nunca foi muito barulhenta ou movimentada, mas eu sentia a falta das risadas dos meus pais, por estarem zoando um ao outro. Enfim, parte da vida. Me sequei e peguei minha batata. Coloquei um pouco de refrigerante no copo e subi para o meu quarto. Confesso que estava um pouco de frio na barriga, pois eu tinha a impressão que algo não estava normal. A casa estava tão silenciosa que era possível escutar os passos do lado de fora da rua. Contudo, parecia que os passos não paravam de jeito nenhum, mas nunca foi uma rua movimentada. Então, deixei para trás minha psicose e fui deitar. Eu acordei de manhã, tomei um café e fui trabalhar. Na verdade, fiquei na sala trabalhando. Era um dia que seria mais puxado, então, sem tempo para edição e depois postar o episódio após live do dia anterior. Fazer o quê? Faz parte da vida de um CLT. Uma semana se passou, mantive minha rotina e era dia de capítulo novamente. Então, eu estava mais empolgada. Sejam bem-vindos a mais um capítulo do episódio Dentro da Minha Casa. Espero que todos estejam bem. Antes de iniciarmos, como você está, meu querido irmão? Eu tô bem. Só isso? Sem muita piada hoje? Hoje o capítulo vai ser muito bom. Que bom. Eu também estou empolgada. O que fez de bom da semana para os seus ouvintes saber um pouco da nossa rotina? Eu fiquei ouvindo um canal no Spotify chamado Multiverso Terror. Acabei maratonando vários episódios. Os caras fizeram mais de 100 histórias criativas e foram melhorando a edição com o tempo, usando apenas celular. Olha, alguém está sendo comissionado. Não, não é isso. É que eu gosto tanto deles que aproveitei aqui para divulgar. Afinal, sabemos o quanto é difícil esse tipo de trabalho. Eu tô brincando. Eu também vou escutar, mas só quando estiver fora de casa. Tenho medo dessas coisas. Enfim, vamos lá, pessoal. E aí, Doug, o que trouxe para nós? Então, pessoal, como eu disse antes, eu achei algumas coisas bizarras no quarto dos nossos pais. Entre elas, tem um relógio antigo, uma foto tirada em uma viagem que eles fizeram na Índia, uma boneca de pano que minha mãe guardava na gaveta, um canivete antigo. Eita, tô vendo que estamos indo para um rumo meio sombrio aí, hein? Calma, não terminei. Um livro escrito em latim e um piercing de nariz. Tá, e qual dos itens vamos investigar? Então, na verdade eu já fiz a minha lição de casa, eu já investiguei todos, e o mais tenso de todos, quero que você tente adivinhar. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos deixar as pessoas adivinharem aí na live como estamos. Doug, como estamos? Oi, estamos com 10 mil pessoas. Nossa, tudo isso? Sim, e aumentando. Ok, qual o item mais escolhido? O livro. Eu pensei na boneca. Mas todos vocês erraram. O item mais tenso é o piercing de nariz. Tá zoando? Não tô não. Lembra daquela pedrinha que o papai vivia usando pra lá e pra cá? Sim, e o que tem? Bingo, é ele. Oxi, mas é uma pedrinha tão pequena. É pequena, mas tem uma imagem gravada nela. Nem o velho deve ter percebido na época que comprou na 27 de março. Sério? O que tem nele? Uma imagem, e você não vai gostar nada disso. Ok, imagem do quê? Então, assim que eu peguei na mão, acabei me furando porque fiquei mexendo tanto nisso para tentar tirar uma foto decente, mas consegui. Em seguida, postei na internet imagens relacionadas e encontrei. E encontrou o quê? O Lely. O Lely? Que diacho é isso, menino? Bom, vou contextualizar. Primeiro encontrei uma musiquinha antiga, gravada por crianças com base em um texto de 1630, Era de Ouro da Bruxaria. Afe Maria. E? Lely é um nome carinhoso que era chamado Belial, comumente chamado de O Mentiroso. Tá, e o que tem? Bom, enfim, escutando a música dá pra entender melhor. Bota aí então.
Não entendi nada e só fiquei com medo. Relaxa, eu disse que fiz minha lição de casa. Isso aí é apenas um trecho da música. A menina fala em latim uma parte aí, o que significa deixar o Lely entrar. Não! Por que você falou isso? Por que não? Ok, não precisava, mas beleza. Enfim, Lely era muito conhecido por fazer pessoas morrer de maneiras grotescas. Muitas mulheres foram sacrificadas por suspeita de bruxaria, mas mesmo assim, pessoas continuavam morrendo e, para piorar, independente da idade, até pensaram se tratar de pandemia. Nossa, que negócio creepy. Essa investigação tá tomando um rumo bem estranho. É, eu sei. Só descobriram mais sobre essa entidade porque uma das crianças morreu por comer terra e estava com o livro em mãos. Aff, Maria. Eu acho que por hoje chega, né? Estamos com 50 mil pessoas online. Sério? Então vamos deixar para o próximo capítulo? Qual vai ser o seu próximo passo? Eu vou dar um pulo nas lojas de brinco, tentar descobrir se tem mais modelos e como produziram isso. Combinado. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até aqui e nos vemos no próximo episódio. Nossa, Doug, isso aí foi muito creepy, meu. É, mas foi um bom episódio. Que barulho é esse aí de fundo? As meninas estão tomando banho. E aí, o que você vai fazer hoje? Nada. Só isso? É. Ok, então depois a gente se fala. O episódio de fato foi muito bom. 50 mil pessoas ao vivo. Nunca em meus sonhos imaginaria um sucesso repentino tão grande, mas confesso que fiquei com bastante medo do desenrolar disso. Coloquei nuggets na airfry e fui tomar meu banho. Com o intuito de escutar a assadeira alertar, eu sempre tomava banho no banheiro do andar de baixo, com a porta aberta para facilitar o som, por mais que eu imagino que nem iria precisar, já que o silêncio da minha casa era aterrorizante. Contudo, eu escuto de repente um som ecoar no meu breu sonoro. Desligo o chuveiro e fico com o corpo rodeado de espumas e faço questionamento. Quem tá aí? Pois não? Silêncio, seguido de mais uma batida. Eu fiquei curiosa, talvez bastante tensa por conta da live, mas resolvi não falar mais nada. Acelerei meu banho, me sequei e sentei na minha poltrona e fiquei ali, apenas observando a porta da minha casa. Mais uma vez 2 batidas, mas eu não conseguia ver muito bem a sombra dos pés da pessoa que estava ali, já que já estava à noite e, para minha sorte, minha rua não é tão iluminada assim. Logo, eu corri para o meu quarto, tranquei a porta e ignorei completamente aquelas batidas. No dia seguinte eu tentei ligar para o Doug, mas ele não me atendia de jeito nenhum. Então, eu resolvi passar o final de semana na casa de uma amiga, acerca de baixar minha adrenalina. Dias se passaram e já estávamos no dia do capítulo novo. Doug me ignorando completamente. Até achei que ele não iria entrar na live, mas quando conectei, ele já estava me esperando. E aí, tá pronta para o episódio de hoje? Poxa, te ligo, te mando mensagem e você para de me responder assim? Trabalhando muito. Passei mó perrengue essa semana por conta do capítulo anterior e você nem se preocupou? Tá tão ocupado assim que parou de se importar comigo de repente? Não, só fiquei muito enrolado com o trabalho e por conta da investigação também. Ok, então vamos seguir porque eu quero acabar logo com isso, para fazermos no próximo a história de outra pessoa. Ok. Sejam bem-vindos a mais um capítulo do episódio Dentro da Minha Casa. Espero que todos estejam bem. E aí, Doug, o que temos hoje? Eu acho que antes de tudo, podíamos deixar o clima ainda mais legal reproduzindo o áudio novamente. O que acham? Aquele que fala sobre deixar o Lely entrar. Não! De novo isso, Bruna. Vamos ouvir a opinião dos ouvintes. Já estamos com 70 mil em live e estavam pelo menos 20 aguardando a gente na live. Não, eu acho que a gente pode ser objetivo. E prefiro repetir não. Ok, vamos seguir então. Eu fui ao longo da semana nas lojas da 27 de março. Uma delas me chamou a atenção e eu investiguei melhor. Mostrei o piercing e a pessoa não soube dar maiores detalhes. Porém, ela chamou seu vô, que estava bem debilitado, e ele, tentando se comunicar, disse que fez um desenho ainda quando era pequeno,
por ter tido um pesadelo um tempo antes, e esse desenho foi justamente da imagem que ficou gravada no piercing. Tá, ok. E você tá me dizendo então que foi ele quem criou o piercing? Não, ele fez o desenho quando criança, mas quando adulto, seu filho pequeno achou suas coisas antigas e replicou o desenho. Entretanto, como um artesão, ele usou para criar algumas peças, como um piercing. Tá, mas por que é tão pequeno assim? Porque ele queria que não ficasse tão evidente a imagem. Nossa, que negócio mal contado e bizarro. Bom, a sua neta afirmava que seu pai falava sozinho à noite e que decidiu fazer esse desenho por um pedido que recebeu em seu subconsciente. Puta que pariu, você tá querendo engajar mesmo, hein? Não, eu tô contando a história. Enfim, o avô, que não queria dar mais detalhes, acabou soltando que só sonhou com o desenho porque na época entrou escondido na casa de uma vizinha para tentar roubar alguma bugiganga e ficou curioso ao notar um livro em cima da cama da mulher. A capa desse livro era justamente esse desenho. Tá, entendi. Então, já podemos dar o veredito? Não. Vamos fazer o capítulo especial amanhã. A gente dá o veredito. A galera tá até pedindo para fazermos isso à noite, como um evento sombrio. Não sei não, hein? Já estamos indo para algo completamente paranormal. Isso não significa que o que vamos falar vai mudar algo com relação ao que aconteceu com nossos pais. Talvez não, mas pelo menos vamos ter uma versão melhor do que a informada pela polícia. Ok, mas faremos isso apenas por conta do público, pois isso já está ficando muito mais intenso. Tranquilo. Obrigado a todos que escutaram até aqui. Tenham uma boa noite e até amanhã, com o capítulo final do episódio, Dentro da Minha Casa. Doug, não era isso que combinamos. Encosta a porta do banheiro, pois o som do chuveiro já está atrapalhando de novo, e vamos conversar. Doug? Doug? Filho da mãe, está me evitando. Ele está tão obcecado por esse episódio que eu quero encerrar logo isso. Uma coisa é falar de outras pessoas, outra é falar sobre algo paranormal que pode ter acontecido de fato, dentro da casa que eu estou nesse exato momento. Ou seja, para ele é mais tranquilo, para mim não. Eu me sentei no sofá e fiquei ali, olhando para os móveis, para a parede, tentando não ficar ainda mais apavorada com a situação. Poxa, estávamos falando sobre demonologia agora. E eu não queria esse rumo, mas precisávamos terminar. Não que eu estava acreditando 100% na história, mas preferia não desacreditar também. Botei um desenho animado para assistir e acabei caindo no sono ali mesmo. Entretanto, quando menos percebi, acordo sentindo o cobertor escorregando pelo meu corpo. Levantei no susto. Notei que já havia passado das 2 horas da manhã. Me sentei e tentei processar se alguém tinha puxado meu cobertor, ou se era a posição que eu estava que acabou o deixando mais fácil de cair. Contudo, escuto novamente. Eu nem deixei isso processar. Subi as escadas correndo e percebi que dessa vez o quarto dos meus pais estava com a porta fechada, e de maneira alguma eu iria entrar ali. Eu sempre deixo a porta aberta com um suporte de peso, justamente para manter o quarto iluminado e me dar a sensação de que um pouco de paz por saber que, infelizmente, eles não estão mais ali comigo, e isso me deixou ainda mais aterrorizada. Me tranquei mais uma vez e fiquei uma eternidade debaixo do edredom, suando e esperando 1 hora para conseguir dormir. No início do dia eu já me levantei, ignorei o quarto dos meus pais e decidi passar o dia fora, no shopping, para ocupar um pouco a cabeça. Tomei café, escutei música, tomei um sorvete, li um livro na praça de alimentação, jantei e fui para casa. Estava precisando estar rodeada de pessoas antes do último capítulo. Me organizei, conectei e Doug já estava online. Como eu queria encerrar logo isso para ele voltar a ser o meu irmão carinhoso, nem me preocupei em perguntar se ele estava bem dessa vez, e começamos a gravar. Sejam bem-vindos a mais um capítulo do episódio Dentro da Minha Casa. Espero que todos estejam bem. Vamos lá, Doug, qual é o veredito? Calma, eu fiz uma enquete e mais de 30 mil pessoas disseram que queriam escutar o som primeiro. Que som, menino? Deixa o Lely entrar? Não! De novo, mas o público está pedindo. É só o pessoal voltar no capítulo anterior e dar o play. Mas você não precisa falar não o tempo todo. Sim, porque quem cala, consente. Então, eu prefiro continuar falando não. Ok,
Vamos então para o capítulo final desse episódio. Então posso eu tentar dar o veredito? Claro, fica à vontade. Se tiver algo que eu discorde, a gente discute ao vivo. Só pede para as meninas fecharem a porta do banheiro. O som do chuveiro está vazando bem de leve no áudio. Ok, pode deixar. Bom, enfim, pelo que eu entendi, e isso não significa que é uma verdade absoluta, estamos falando sobre um demônio mitológico aqui, um ser que no passado, meados de 1600, foi provavelmente invocado por alguma bruxaria. Esse demônio se perpetuou ao conquistar a atenção das pessoas, inclusive crianças, e foi se camuflando ao longo do tempo. Não sei exatamente o que ele faz, mas pelo que percebi, ele precisa de algum tipo de permissão e, ao fazê-lo, ele induz as ações das pessoas. Ok. Em resumo, papai em um dos passeios com a mamãe resolveu comprar um piercing novo. Item esse que ele usou há anos. Contudo, não fazia ideia que aquela imagem minúscula no piercing era nada mais nada menos que uma menção à entidade, que, no futuro, incitou os nossos pais a fazer o que fizeram. Bingo! Ufa, a gente terminou. Semana que vem falamos do próximo episódio. Não quer ouvir minhas considerações finais também? Assim já aproveitamos as 100 mil pessoas que estão ao vivo nos escutando. Claro, você tem espaço de fala. Você só deixou de notar que o seu irmão me deixou entrar. Naquela hora, eu desliguei o som e fiquei me tremendo toda. E eu notei que a porta da minha casa não parava de bater, de uma maneira completamente provocativa. Eu não ia sair de casa de jeito nenhum, mas também não queria repetir a noite que tive anterior. Então, liguei a televisão no volume máximo, tentei chamar a polícia, mas sabia que eu estava com os aparelhos completamente fora de área. Eu fiquei ali na sala, dançando e cantando Miguel Jackson para o tempo passar, e fingir que nada estava acontecendo, mas eu sabia que minha consciência era mais inteligente que isso. Entretanto, eu deixei minhas lágrimas correrem em meus olhos e continuei ali dançando e fingindo que nada estava acontecendo. Na manhã seguinte, a polícia atendeu o meu chamado, só que dessa vez o atendimento não era para mim, era para o meu irmão, pois eu estava muito mais preocupada com ele naquele momento. Fui até a casa dele acompanhada dos policiais e, por ser uma casa mais afastada, nos chamou a atenção o portão estar completamente fechado, sem indício algum de arrombamento. Então, continuamos o trajeto de carro pelo quintal grande e tivemos que arrombar a porta principal. Procuramos ele na sala, na cozinha e nada. Contudo, quando começamos a subir as escadas, o gelo subiu pela minha espinha. Eu já sabia que algo não estava normal quando escutei o chuveiro ligado. Entramos direto no seu quarto, pois o quarto da minha sobrinha estava vazio, quando, ao abrir o banheiro, notamos que os três estavam abraçados na banheira, debaixo de um chuveiro fervendo, pois meu irmão adaptou a fiação para esquentá-lo acima do limite. Vendo ali o corpo dos meus parentes semi-decomposto com uma mistura de pele derretida, me fez vomitar muito. Me desesperei, chorei aos prantos e decidi sair correndo de lá. Mais uma vez após a perícia, foi indicado o motivo do incidente, culpando o meu irmão pelos atos, o que me deixou ainda mais triste. Mas eu sabia que não poderia mais abordar aquela história em minha vida. Recebi milhares de telefonemas e e-mails de pessoas que queriam que eu continuasse com o podcast, mas eu não tinha mais cabeça para fazê-lo. Me mantive plena e a única coisa que fiz foi ter enviado um e-mail para o time do Multiverso Terror, acerca deles contarem a minha história. O único pedido que fiz ao divulgar esse evento foi o de alertar a todos que escutaram ou vão escutar essa história para nunca atender uma batida na porta durante a madrugada. E principalmente, antes de tudo, se lembrar de sempre dizer não.